A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 97 do nosso podcast A Bíblia em um ano, leremos os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Josué, dando continuidade à história do povo que chega à Terra Prometida, e também leremos o Salmo 122. Josué, capítulo 5. Quando ouviram dizer que o Senhor tinha secado a água do Jordão até os israelitas passarem, todos os reis dos amorreus no lado ocidental do Jordão, e todos os reis de Canaã, nos territórios próximos ao Grande Mar, ficaram desencorajados e todo mundo perdeu o alento diante dos israelitas. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os israelitas. E ele preparou facas de pedra e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Eis porque Josué circuncidou todo o povo que saíra do Egito. Todos os guerreiros haviam morrido pelo caminho, no deserto, depois que saíram do Egito. Na realidade, todos os que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas o povo que nascera no caminho pelo deserto, depois da saída do Egito, não havia sido circuncidado. Durante 40 anos, os israelitas tinham caminhado pelo deserto, até desaparecer toda a geração dos guerreiros que tinham saído do Egito e que tinham sido desobedientes à voz do Senhor. O Senhor havia jurado que não os deixaria ver a terra que com juramento havia prometido a seus pais, terra onde corre leite e mel. Os filhos ocuparam o lugar dos pais e foram circuncidados por Josué. De fato, eles eram incircuncisos, pois ninguém os havia circuncidado no caminho. Depois que todos foram circuncidados, permaneceram acampados no mesmo lugar, até se restabelecerem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje afastei de vós o opróbrio do Egito. Deram àquele lugar o nome de Gilgal, como é chamado até hoje. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães ázimos e grãos tostados, nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Já não havia maná para os israelitas, e eles comeram dos frutos da terra de Canaã naquele ano. Estando nos arredores da cidade de Jericó,
Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: Tu és por nós ou por nossos inimigos? Ele respondeu: Nada disso. Eu sou o chefe do exército do Senhor. Eu cheguei agora. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. E perguntou-lhe: O que diz o meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. E Josué assim fez. Capítulo 6. Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas, e ninguém saía nem entrava. O Senhor disse então a Josué: Vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos, com seu rei e todos os valentes guerreiros. Vós, agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade uma vez. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão à frente da arca 7 chofares de chifre de carneiro. Mas no 7º dia dareis 7 voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocarão os chofares. E quando se ouvir longamente o som do chofar de chifre de carneiro, todo o povo exultará com grande alegria, e o muro da cidade cairá até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: Levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 chofares à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse: Ide e rodeai a cidade. Quem estiver armado, passe à frente da arca do Senhor. Assim que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes levaram os 7 chofares à frente do Senhor. Eles avançaram e tocaram os chofares, enquanto a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam os chofares, e o restante seguia atrás da arca, caminhando ao som dos chofares. Josué havia ordenado ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e nenhuma palavra saia de vossa boca, até ao dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor deu naquele dia uma volta à cidade. Eles retornaram ao acampamento e pernoitaram ali. Bem cedo de madrugada, Josué levantou-se. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e 7 deles levaram os 7 chofares de chifre de carneiro, e marcharam adiante da arca do Senhor, caminhando e tocando os chofares. Os guerreiros iam à frente, e o restante do povo seguia a arca do Senhor, caminhando ao som dos chofares. Também no 2º dia rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, ao raiar do dia, levantaram-se e deram 7 voltas à cidade, conforme o mesmo ritual. Foi só naquele dia que rodearam a cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram os chofares na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela houver, seja votada ao interdito, em honra do Senhor. Sejam poupados apenas Raabe, a prostituta, e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente não toqueis as coisas votadas ao interdito, para não serdes atingidos pelo interdito, nem fazê-lo cair sobre o acampamento de Israel, o que seria uma desgraça. Tudo que se encontrar em ouro e prata, em utensílios de cobre e de ferro, tudo seja consagrado ao Senhor, e irá para o tesouro do Senhor. O povo então gritou enquanto ressoavam os chofares. Logo que o povo ouviu o chofar e soltou um grande grito, desabaram as muralhas até os fundamentos. O povo subiu para a cidade, cada um pelo lugar que estava à sua frente, e assim tomaram a cidade. Votaram ao interdito tudo o que estava na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos, tudo foi passado a fio da espada. Aos 2 que espionaram a terra, Josué disse: Ide à casa da prostituta e fazeis sair de lá a mulher, com tudo quanto lhe pertence, conforme lhe jurastes. Os jovens espias foram e fizeram sair Raabe, junto com o pai, a mãe, os irmãos, e tudo quanto lhe pertencia. Fizeram sair todo o seu clã, e os puseram em segurança fora do acampamento de Israel. Quanto à cidade, incendiaram-na juntamente com tudo o que nela havia.
Apenas a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro depositaram no tesouro da casa do Senhor. Josué poupou a Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e tudo quanto lhe pertencia. Ela habita no meio de Israel até hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué havia mandado para explorar Jericó. Naquele tempo, Josué fez um juramento: seja maldito diante do Senhor quem tomar a iniciativa de reconstruir esta cidade de Jericó. À custa de seu primogênito serão lançados os alicerces e de seu caçula as portas. O Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a região. Capítulo 7. Os israelitas, porém, cometeram um ato de infidelidade quanto aos objetos votados ao interdito. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de algo votado ao interdito. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes disse: subi para espionar a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Depois voltaram a Josué dizendo-lhe: não é preciso que suba todo o povo. Suba uns 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Não vale a pena engajar o povo todo contra um punhado de defensores. Cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, mas tiveram de fugir diante dos homens de Ai, os quais golpearam cerca de 36 deles e perseguiram os outros, desde as portas da cidade até Sabarim. Golpearam-nos enquanto desciam a encosta. O povo ficou com medo e seu coração tornou-se como água. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Cobriram as cabeças de pó. Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Antes tivéssemos nos contentado em permanecer no outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi após Israel ter dado as costas aos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes dessa terra ficarão sabendo, virão cercar-nos e arrancarão nosso nome da terra. E tu, que farás então em honra de teu grande nome? O Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás aí prostrado com o rosto por terra? Israel pecou. Também violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei. Além disso, tomaram dos objetos votados ao interdito, roubaram-nos e até os esconderam entre os seus pertences. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir a seus inimigos e lhe ofereceram as costas. Eles mesmos foram atingidos pelo interdito. Não continuarei a estar convosco enquanto não eliminardes do vosso meio o interdito. Levanta-te, santifica o povo. Dize-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há um interdito no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não extirpares do teu meio as coisas votadas ao interdito. Amanhã de manhã vos apresentareis por tribos. A tribo que o Senhor sortear se apresentará por clãs. O clã que o Senhor sortear se apresentará por casas, e a casa que o Senhor sortear se apresentará varão por varão. Aquele que for surpreendido com o interdito será queimado no fogo, ele e tudo que lhe pertence, porque violou a aliança do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. Josué levantou-se de madrugada e fez Israel apresentar-se por tribos. A sorte caiu sobre a tribo de Judá. Quando ele fez apresentar-se os clãs de Judá, a sorte caiu sobre o clã de Zaré. Quando fez apresentar-se o clã de Zaré, casa por casa, a sorte caiu sobre Zabide. Quando fez apresentar-se esta casa, homem por homem, a sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zaré, da tribo de Judá. Josué disse então a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. Apresenta-lhe a confissão. Conta-me o que fizeste, nada me escondas. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Vi entre os despojos uma capa babilônia muito bonita, 200 moedas de prata e uma barra de 50 siclos de ouro. Eu os cobicei, peguei e escondi. Eis onde estão escondidos.
na terra dentro de minha tenda, a prata está por baixo. Josué mandou então alguns homens que foram correndo à tenda. De fato, tudo estava escondido na tenda com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os trouxeram a Josué e à assembléia dos israelitas e os depositaram diante do Senhor. Josué tomou Acã, filho de Zaré, com a prata, a capa e a barra de ouro, bem como seus filhos e filhas, bois, jumentos e ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Acompanhado de todo Israel, levou-os ao vale de Acor. Josué disse a Acã: assim como nos arruinaste, hoje mesmo o Senhor te arruinará. E todo Israel apedrejou e atearam fogo em seus pertences, e o cobriram de pedras. Ergueram sobre ele um montão de pedras que permanece até hoje. O Senhor então afastou a sua ira ardente. Por isso aquele lugar se chama Vale de Acor até hoje. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Já estão pisando nossos pés as tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, edificada como uma cidade bem compacta e unida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor, segundo prescrito a Israel. Aí estão os tronos do julgamento, os tronos da casa de Davi. Rogai pela paz de Jerusalém, vivam em segurança os que te amam. Reine a paz dentro de teus muros e a segurança em teus palácios. Por causa de meus irmãos e meus amigos eu digo: a paz esteja em ti. Pela casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem para ti. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos juntos na busca de escutar Deus que nos fala através dos textos bíblicos. Lemos hoje alguns capítulos do livro de Josué. Josué é o grande personagem desses capítulos. Ele tem uma comunhão profunda com Deus e ele é grande autoridade no meio do povo. Nesta conquista da terra prometida, é necessário comunhão com Deus e autoridade junto às pessoas. Josué faz isto. Josué, em primeiro lugar, fala com Deus. Fala com Deus e, a um determinado momento, inclusive, o texto diz: tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. Josué, você está na comunhão com o Senhor. Este lugar é sagrado. Toma consciência disto. Também Josué, nestes textos de hoje, prostra-se diante de Deus, escuta o que Deus tem para falar, reclama com Deus, mas também ouve o que Deus tem a dizer sobre o pecado do povo. Josué, então, tem relação profunda com o Senhor. Por outro lado, Josué é o condutor do povo. Ele ordena a circuncisão daqueles filhos do povo de Deus que tinham saído do Egito e durante o deserto não haviam ainda sido circuncidados. Não só ordena a circuncisão, mas também executa. Josué coordena o povo na tomada de Jericó. Ele envia homens para conhecer e também para conquistar Ai. Josué poupa Raabe, que havia ajudado o povo de Deus. E no momento certo também Josué faz o povo se encontrar para que, através de um sorteio, fosse encontrado aquele que havia traído o povo, tinha feito o que não deveria fazer, e encontra então Acã. Josué então é o grande líder do povo. Ele sabe como conduzir as pessoas. Nesta conquista da terra prometida, é necessário que haja comunhão com Deus e autoridade junto ao povo. Josué
é este personagem, que tem comunhão com Deus e tem autoridade junto ao povo. Por isso o povo pode celebrar a sua vitória, a vitória da conquista de Jericó, fruto também da obediência do povo e de Josué. Mas este povo também pode dar-se conta de sua derrota, no caso a derrota de Ai. Ai vence o povo de Deus, porque Acã pecou. Quando nós fazemos a vontade de Deus e seguimos os nossos líderes, somos vitoriosos, celebramos. Quando fazemos aquilo que não deveríamos fazer, aquilo que não é a vontade de Deus, somos derrotados. O texto nos ajuda a entender isto hoje. Além da liderança de Josué, é preciso que descubramos a importância do obedecer para sermos vitoriosos. Por último, também o texto nos fala dos grandes valores de Israel, a circuncisão, a Páscoa, a terra que era tão necessária e importante para o povo de Deus, e também a ação de Deus e a autoridade das lideranças. Estes textos de hoje, esses capítulos de hoje, nos ajudam a valorizar o que é importante e, acima de tudo, a reconhecer as grandes lideranças, a necessidade de um líder. Que nós também possamos reconhecer nos líderes da igreja aqueles que nos conduzem para Deus. Que nós possamos celebrar as vitórias porque somos obedientes e que nós saibamos valorizar aquilo que é importante na nossa comunidade. E assim vivamos a alegria e a paz da qual nos fala o Salmo de hoje. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!